E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem a finalização dos nossos vídeos sobre a história da educação física. Hoje nós vamos conhecer as chamadas tendências da educação física. O que é uma tendência? Tendência é algo que está na moda, tá legal? Então, quando tem algo muito utilizado, que está na moda, aquilo ali se torna uma tendência. Depois da industrialização, quando passou esse negócio de precisar de um homem forte, saudável, resistente para trabalhar nas fábricas, para gerar lucro, de acordo com o passar do tempo, foram surgindo novos interesses em relação ao corpo, ao físico. Então, de acordo com essas necessidades, é que surgiram as chamadas tendências, ou seja, a moda da educação física, o que precisava do corpo naquele momento. Como eu disse, após a industrialização, em cada época precisa do corpo para algo diferente. A gente vai ter uma visão no mundo e ao mesmo tempo eu vou fazer um paralelo com o que acontecia aqui no Brasil. Tá legal, galera? Então vamos lá. A primeira tendência que surge pós-industrialização é uma tendência chamada tendência higienista, que assim como surgiu no mundo, ela foi a primeira, no Brasil também foi a primeira tendência que chegou. Ela vigorou desde o início da República até o início da Era Vargas, tá legal? E o que a tendência higienista dizia? A tendência higienista visava usar a educação física para limpar a sociedade de vícios, para curar as doenças, ou seja, ela visava saúde, ela visava que as pessoas fossem saudáveis, tá legal? Ela está diretamente ligada com a história do trabalho. Se eu me cuido e sou saudável, eu consigo trabalhar. Por isso que ela foi a primeira tendência. Eu precisava que o povo buscasse a saúde o mais rápido possível. Então a tendência higienista está diretamente ligada à saúde. E ela tinha um jargão que era: usava a atividade física como receita de remédio. Tá legal? É como se a atividade física fosse a cura para todas as doenças. Assim como toda campanha, precisava-se de um rosto para a tendência higienista, para que as pessoas buscassem essas atividades físicas. E o rosto eram os médicos. Os médicos foram os garotos propaganda da tendência higienista. Eles que passavam a atividade física para as pessoas fazerem e diziam para elas que se elas realizassem essas atividades físicas, elas nunca mais ficariam doentes. Então, tendência higienista tinha a ver com saúde. Foi a primeira tendência que surgiu no Brasil. Ela vigorou do início da República até 1930, que foi o início da Era Vargas. Bom, galera, o que acontece é que o mundo sempre se estranhou. A gente já viu aí, por exemplo, que quando o homem passa a ser sedentário, ele passa a ter que defender território. Então o mundo sempre se estranhou. E uma das principais coisas que se precisava nesse estranhamento era de soldados que pudessem defender a pátria. Então, a tendência higienista fica um pouco de lado, a questão de saúde, porque agora o que o mundo precisava era de cidadãos que quisessem morrer pelo país. Então, a partir daí surge a tendência militarista, tá? Ela queria pessoas com um sentimento nacionalista. O que é o sentimento nacionalista? É você amar o seu país acima de tudo. Hoje em dia, quase nenhum de nós, por exemplo, gostaria de ir para uma guerra morrer pelo Brasil. Porém, se desde criança você ouvisse isso dos seus pais, se desde criança você ouvisse isso dos seus professores, você ia crescer com aquilo ali bitolado na cabeça. Então, a tendência militarista foi isso, tá? Fazer tipo uma lavagem cerebral para que as pessoas crescessem e no futuro fossem bons soldados, se alistassem ao exército. As mulheres tinham que estar saudáveis também para dar bons filhos e esses filhos futuramente servir à pátria.
Então a tendência militarista foi uma tendência que tentou fazer com que as pessoas criassem um sentimento nacionalista em si mesmas. Essa tendência no Brasil, ela vigorou exatamente na Era Vargas, de 1930 a 1945, que foi o período da Era Vargas. Tá legal, galera? Vamos continuar. Ao mesmo tempo que surge a tendência militarista, lá na Alemanha, com a ascensão do nazismo, tá legal? E a perseguição a pessoas que não fossem da raça ariana, surge uma tendência que é a tendência eugenista. A tendência eugenista, ela pregava uma raça pura, ela queria a pureza da raça. Os alemães diziam que a raça ariana era a raça mais pura que tinha. Todo mundo alemão é loiro, dos olhos azuis e alto. Então os alemães não aceitavam ninguém que não fosse da raça ariana. Por isso ele perseguiu negros, por isso eles perseguiram os judeus, que eram brancos, mas eram de outra raça, homossexuais e por aí vai. Por quê? Porque eles queriam fazer uma limpeza para que todo mundo que estivesse na Alemanha fosse alemão puro. Tá legal? Então, eugenismo, você vai lembrar de raça pura. No Brasil, essa tendência foi muito forte por conta da questão da escravidão no Brasil, com preconceito em relação aos negros. Não é que o brasileiro se achava a raça mais pura, não. Porém, não se queria uma mistura de raças entre brancos e negros. Então, a tendência eugenista teve muita força aqui e ela esteve diretamente ligada ao militarismo. E ela surgiu lá na Alemanha, junto ao nazismo. Tá legal? Então, tanto a tendência militarista quanto a tendência eugenista, elas têm um fundamento nazifascista. Tá? Do final da Era Vargas até 1964, que foi o início da ditadura militar, no Brasil surgiu uma tendência chamada tendência pedagogicista. Nessa tendência, houve a valorização da docência. O que é a docência? São os professores, é o ensino. Então foi a valorização do professor. O professor de educação física na escola, ele era o centro, ele era o professor responsável por tudo. Por exemplo, tinha uma festa das mães, quem fazia? Era o professor. Festa dos pais, quem organizava? O professor de educação física. Tinha uma quadrilha, quem organizava? O professor de educação física. Então, ele se tornou o centro da escola e queria mudar a visão da educação física. Tirar a educação física como se fosse simples movimentos repetitivos para uma educação física mais crítica. Isso junto à valorização desse professor. E a essa tendência deu-se o nome de pedagogicista. Porém, com a chegada da ditadura militar, a visão sobre a educação física mudou. Surge a tendência competitivista. A tendência competitivista foi uma das tendências que mais duraram. Acredito eu que até hoje essa tendência ainda perdura, porque tem muitos professores que ainda são competitivistas. E o que ela fazia? Os governantes perceberam que o esporte ele tem o poder de manipular grandes multidões. As pessoas sentem emoções muito fortes através do esporte. E o esporte ele tem o poder de carregar esse monte de pessoa. Tá legal? Como assim, professor? É só a gente falar de futebol. Quando a gente fala de algum time de futebol, se tiver um torcedor de determinado time, ele já se atiça por ali para defender o time dele. Ou seja, é uma discussão que nunca tem fim. Quando tem a Copa do Mundo, principalmente aqui no Brasil, a galera toda se reúne para torcer pela seleção brasileira. Antigamente esse sentimento era até mais forte que a seleção brasileira. A gente tinha esperança de ganhar uma Copa, né? Mas sempre foi um sentimento muito forte pelo futebol no Brasil relacionado à Copa do Mundo. E não só no Brasil, mas em outros países. Lá na Itália, o Mussolini utilizou a tendência competitivista. O Hitler tentou provar a superioridade da raça ariana em Jogos Olímpicos. Então o esporte ele tem esse poder, ele arrasta multidões.
E através desse esporte seria possível manipular pessoas. A exemplo, por exemplo, que acontecia na antiga Roma, onde tinha os gladiadores. O governo não dava nada para as pessoas, mas que chamava a política do pão e circo. Naquele dia ele dava atração para o povo, dava alguma comida para o povo e o povo esquecia dos problemas que estavam passando. Então a tendência competitivista foi utilizar o esporte e o seu poder para poder manipular as pessoas a esquecerem os problemas sociais aos quais ela passa. Ao mesmo tempo que surge a tendência competitivista, surge a tendência tecnicista, que é uma tendência presente em vários professores até hoje. A tendência tecnicista, ela visa formar atletas dentro da escola. Então a tendência tecnicista, ela pega as crianças e transforma em pequenos atletas. Até hoje ainda tem professores que são desse jeito. E os alunos que são bons nos esportes sempre acham que a educação física tem que ser tecnicista, sim. O problema da educação física tecnicista é que nem todo mundo é bom de esporte. Então é uma tendência muito exclusiva, ela exclui muitos alunos. Aqueles alunos que não têm aptidão para o esporte ficam de fora daquela aula de educação física. Então não é uma tendência tão legal assim para quem não é tão bom no esporte, e é a melhor tendência do mundo para quem é bom no esporte. Entendeu? Eu sou contra, eu particularmente sou contra, apesar de que eu gosto muito de levar equipes para competições esportivas, porque é algo que os alunos gostam e eu, quando era aluno, também gostava de participar, porém não pode ser o foco da educação física. Então, se eu for levar uma equipe esportiva para os jogos, eu faço em um horário que não seja no meu horário das aulas de educação física. A tendência competitivista no Brasil vigorou de 64 até 1984, que foi o final da ditadura militar. Então, toda a ditadura militar foi a tendência competitivista, junto com a tendência tecnicista. Tendência competitivista de forma geral e dentro da escola o tecnicismo. Legal, galera? A última tendência que surgiu, pós-84, que é a tendência que a gente vive até hoje, é a tendência popular. A tendência popular, ela visa fazer uma educação física mais crítica, você analisar o movimento, você não simplesmente fazer uma repetição de gestos. O aluno compreender o que é educação física e a partir daí praticar essa educação física, pensando no meio que ela vive, quais são os esportes que ela tem acesso, que ela pode praticar, de forma que ela faça aquelas atividades físicas de acordo com as aptidões dela, do que ela gosta, e aquilo ali se torne parte da vida dela. Essas foram as tendências da educação física. E aí, gostou da aula? Então deixe seu like aí, deixe seu comentário e se inscreva no canal.